Rei do Norte e o método geográfico de interpretação. O capítulo 11 de Daniel, nós iremos ler esse texto, e no fim do tempo, o Rei do Sul lutará com ele, o Rei do Norte. E o Rei do Norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundarás, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados. Mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá da sua mão as terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel capítulo 11, versos 40 a 45. Ellen G. White nos diz em Testemunhos para a Igreja, volume 9, que Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, estava cumprindo-se. Nós estamos dentro desses versículos finais de Daniel capítulo 11. Então é importante que, como adventista do sétimo dia, venhamos ter a compreensão correta desses últimos versículos de Daniel 11. A nossa primeira tarefa é obter uma compreensão correta de todos os termos utilizados nestes poucos versos. A lista, na ordem em que são mencionados, é o seguinte: o Rei do Sul, o Rei do Norte, a terra gloriosa, Edom, Moabe, primícias dos filhos de Amon, a terra do Egito, os líbios, os etíopes, notícias do leste e do norte, as tendas do seu palácio, os mares e o monte santo e glorioso. Pois como adventista nós precisamos entender e compreender o que significa todos esses termos que foram usados dentro desses últimos versículos de Daniel capítulo 11. E nós iremos esmiuçar detalhadamente cada um desses termos. Existem duas opções de interpretação disponíveis, as quais temos de escolher. A primeira chama-se-á método de interpretação geográfico. Então esse foi o método que Uriah Smith usou para discorrer Daniel capítulo 11. Certo. O segundo é o método de interpretação simbólica. E outros métodos que nós iremos usar. Foi um método que Guilherme Miller, Tiago White e outros usaram. O que sois define quem sois. O que sois define quem sois. Começaremos por examinar o método geográfico, para ver se é verdadeiramente bíblico de acordo com os princípios de interpretação profética de Deus. Se este falhar em resolver, recorreremos então a outro método para uma compreensão mais clara desta profecia. O sistema geográfico propõe que onde estais determina quem sois. Esse foi o método geográfico utilizado por Uriah Smith, e hoje muitas pessoas do nosso meio estão usando o mesmo método de interpretação, certo? O sistema geográfico propõe que onde estais determina quem sois. Uriah Smith, que usou o método geográfico, declarou este princípio no seu livro Daniel e Apocalipse.
Não queremos criticar ou condenar nem ele nem qualquer outra pessoa. Citamos apenas os dois testemunhos seguintes por causa de seu valor como testemunhos a favor ou contra a verdade. Abre aspas. Após longo intervalo, o rei do sul, aqui são as palavras de Urias Smith, após longo intervalo, o rei do sul e o rei do norte voltam a aparecer no cenário da ação. Até aqui, nada encontramos a indicar que devamos procurar em outros territórios essas potências, senão as que pouco depois da morte de Alexandre constituíram, respectivamente, as divisões setentrional e meridional de seu império. O rei do sul era nesse tempo o Egito e o rei do norte era a Síria, incluindo a Trácia e a Ásia Menor. O Egito continuou regendo o território designado como pertencente ao rei do sul. E Turquia, durante mais de 400 anos, governou o território que constituía, a princípio, o domínio do reino do norte. Aqui está, no livro de Urias Smith, Considerações sobre Daniel e Apocalipse, página 181. Continuemos. O mesmo Urias Smith, abre aspas. Mas se a Turquia agora ocupa o território que constitui a divisão setentrional do Império de Alexandre, não é o rei do norte desta profecia. Então ficamos sem qualquer princípio para nos guiar na interpretação. O que ele está dizendo? Se a Turquia, que hoje ela reside naquele território, se ela não é o rei do norte, ele falou, então, não tem explicação, ele falou, não tem outra saída. Então, Urias Smith nos mostra, ele está mostrando aqui que o método geográfico é o que sois define quem sois. Também, o título que nós usamos é o método geográfico. Então, Urias Smith ele foi procurar na geografia o local onde residiu pela primeira vez, ocorreu aquele evento, onde o rei do norte estava alojado, o seu quartel-general, e ali ele diz que o país que hoje estivesse localizado, centrado naquela região, corresponderia ao rei do norte. Nestas declarações, o escritor declara a sua crença de que onde estais determina quem sois. Não estamos afirmando que ele compreendeu claramente isso, mas as suas palavras não podem ser interpretadas de outra forma. Pela mesma linha de raciocínio, ele determina quem será o rei do norte. Durante os últimos dias, quando esse tempo chegar. Assim, nestas poucas palavras, declara-se que o único procedimento pelo qual uma nação pode ser identificada corretamente na profecia é perguntar que nação ocupa o território outrora detido pelo rei em questão. É, portanto, considerado que a nação da Turquia é o moderno rei do norte, porque ela é o poder que ocupa o mesmo território que o antigo rei do norte. Então, esse aqui é o raciocínio de Urias Smith para interpretar o rei do norte. Interessante que hoje, nos nossos dias, com tanta luz, com tanto esclarecimento, nós estamos vendo a ferida da besta quase sarada. E ainda tem pessoas crendo neste método de interpretação. Por isso que Ellen White nos mostra que haveria uma sacudidura, porque leitores não superficiais
iriam cair, iriam mergulhar por se afastar da correta compreensão da verdade presente. Eu acredito piamente que este é um método de interpretação jesuíta, que foi desenvolvido ali na Contra-Reforma Protestante pela Companhia de Jesus, né? Então ali nós encontramos desenvolvido este método de interpretação, certo? Geográfico naquele período. E mais tarde, Urias Smith caiu nesta vala, e aí saiu levando outras pessoas, e hoje nós encontramos várias pessoas mergulhadas nesse abismo, certo? E saíram do foco das profecias. Este princípio torna-se imediatamente suspeito quando vemos que não pode ser aplicado de forma consistente e nem mesmo o próprio Urias Smith foi capaz de o aplicar de forma consistente. Por exemplo, o poder que irá figurar em grande parte nesses últimos dias será a Babilônia, a grande. Mas ninguém a identifica perguntando que poder ocupa agora o território da antiga Babilônia. Seria de fato uma busca inútil, pois essa procura demonstraria que o local outrora ocupado por Babilônia está agora completamente deserto de pessoas. Dele o profeta Isaías escreveu: e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe, armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. Então, irmãos, nós olhamos aqui que o profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 19 a 22, nos mostra que Babilônia seria desabitada, seria tornada em ruína, e nada voltaria a habitar naquele local. Então, se nós fôssemos usar o mesmo método de interpretação que Urias Smith usou para identificar o Rei do Norte, aqui nós não iríamos encontrar a definição para a Babilônia. Então, o método de interpretação que Urias Smith usou para identificar o capítulo 11 de Daniel é falho, certo? O mesmo método que ele usou em Daniel 11 deveria usar em todo Daniel e em todo o livro de Apocalipse. Mas ele não fez isso, infelizmente. Hoje perderíamos o nosso tempo procurando ao longo do rio Eufrates para identificar aquela grande e poderosa cidade presentemente. A geografia não tem nada a ver com a determinação desta questão. Por conseguinte, concluímos que o princípio geográfico de interpretação é inválido. Ele é inválido. Nós iremos agora trabalharmos em cima de outro método de interpretação simbólica. O verdadeiro princípio que deve substituir a interpretação geográfica é o que sois determina quem és. O que sois determina quem és. Este é o princípio apresentado no Evangelho. E era uma chave vital para a sua compreensão. Uma ilustração é fornecida pelo nosso Salvador quando ele instruiu os seus discípulos de que os enviaria como cordeiro para o meio de lobos. Lógico que Jesus aqui não estava se referindo a lobos literais, certo? Jesus aqui usou um método simbólico, certo? Para identificar aquele símbolo, aqueles lobos ali representavam a nação, o sinédrio de Israel, a liderança de Israel,
A igreja de Israel seriam lobos, né? O povo discípulo seriam como cordeiros. Então, portanto, já não podemos esperar descobrir que o Egito seja o rei do sul, ou a Turquia o rei do norte. O que a terra gloriosa é a Palestina. No entanto, descobriremos que nos últimos dias os reis do norte e do sul e da terra gloriosa são três poderosos poderes. Esses três terão de ser identificados de novo. Temos de reconhecer estes poderes corretamente, pois não podemos dar-nos o luxo de ser enganados durante os acontecimentos finais da história deste mundo. Pois se nós não entendermos de forma correta Daniel capítulo 11, isso envolve com a nossa salvação. Por quê? Porque eu vou ter uma visão errada dos eventos finais, eu vou estar despreparado. Por quê, irmãos? Olha, nós sabemos que Ellen White nos diz que a compreensão correta de Daniel e Apocalipse vai trazer o quê? Um reavivamento. E a incompreensão desses livros vai trazer o quê? Morte espiritual. Então, nós sabemos muito bem que esse reavivamento, a mensagem da justificação pela fé, ela é o pivô para desencadear esse reavivamento. E se nós tivermos uma compreensão errada desses eventos finais, nós iremos também acreditar num falso reavivamento que está escrito no livro do Grande Conflito, página 464. Certo, irmãos? Porque, irmãos, um passo nos leva ao outro passo. Então é de importância vital que nós coloquemos os nossos joelhos no chão e examinemos a Bíblia. Deixemos de lado Urias Smith, deixemos de lado qualquer outra pessoa que vamos buscar a Deus, certo? Se Deus ouviu os pioneiros no passado, por que Ele também não nos ouve hoje? Se nós formos com um coração sincero perante Ele, Ele vai nos esclarecer toda a verdade. Vamos dar continuidade ao nosso diálogo. França ateísta. Passaremos agora a um desses poderes para uma demonstração adicional da validade do método de interpretação simbólica, que é quem sois que determina quem és. As provas serão retiradas de Apocalipse capítulo 11, o Egito, onde o Egito é mencionado. Nós iremos aqui mostrar-nos quem representou o rei do sul por volta do ano de 1798, o período em que Apocalipse capítulo 13, versículo 2, parte 3, nos mostra ali que o papado, a primeira besta, ela lhe recebe uma ferida mortal. Certo? Uma ferida mortal. Ali, a besta basicamente morreu, mas a Igreja Católica, ela continuou a existir. Como foi que surgiu a besta? Leiamos lá o Grande Conflito, página 50 a 58, que ali está nos mostrando. A união entre o Estado e a Igreja deu surgimento ao filho do diabo, o papado. Certo? Então a ferida mortal que houve naquele período foi isso, em que os poderes do Papa foram completamente eliminados, dissolvidos, e ali permaneceu como igreja. Mas agora o papado, a profecia diz que ele iria voltar a ressurgir. E quando a ferida estivesse sarada, todos os poderes que ele tinha no passado retornarão para ele de novo. E aí haverá uma grande perseguição, lei dominical. Continuemos. Abre aspas. E os seus cadáveres estarão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito.
onde também nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse capítulo 11, verso 8. Apocalipse 11, 8 é uma profecia, cumpriu-se em 1798. Este versículo vai ajudar-nos a compreender os mesmos termos usados no livro de Daniel. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem, diz o livro Atos dos Apóstolos. Ou seja, o Apocalipse é o grande mar em que todos os rios ali são jorrados, né? Este versículo vai ajudar-nos a compreender os mesmos termos usados no livro de Daniel. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Uma é a profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Daniel, capítulo 11, versículo 40 a 45. Daniel, capítulo 11, versículo 40 a 45. E o Apocalipse veio agora para revelar aquilo que havia sido selado. Então, continuemos. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Para identificar o Rei do Sul, como descrito em Daniel, só precisamos procurar a interpretação desse mesmo poder dado em Apocalipse. Aí encontramos informações claramente apresentadas no sentido de que o rei do Egito, que é o rei do sul, é de fato o ateísmo mundial. Então nós olhamos dentro da profecia, vamos dar continuidade, e nós iremos ver que o rei do sul hoje representa o quê? O ateísmo mundial. E o rei do norte, o catolicismo romano, o papado de Apocalipse capítulo 13. Aqui está a declaração do Espírito de profecia relativa a esta escritura. Abre aspas. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5, versos 2. Isto é ateísmo, diz Ellen White. Isso aqui são as palavras do grande conflito 269. Ela diz, isto é ateísmo. Então ela aqui nos mostra que o rei do sul representava o quê? O ateísmo. Que naquele período o seu berço era o quê? A França. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. Fecha aspas. Então nós olhamos aqui que a nação que iria representar o rei do sul de Daniel, capítulo 11, versos 40 em diante, iria ter as características, e é o mesmo tipo de ideologia e religião do antigo Egito. Então nós olhamos aqui Ellen G. White identificando quem realmente é e quem não é.
Este esclarecedor testemunho descreve exatamente como identificar o rei do sul. Ao identificar o Egito como um símbolo do ateísmo, não se faz qualquer referência à geografia. Olha só, o único raciocínio apresentado não tem qualquer relação com a terra atual do rei do sul, mas apenas com seu caráter. Apenas com seu caráter, a sua ideologia. Se onde estás fosse o fator decisivo, então o Egito, no tempo da Revolução Francesa, referia-se ao Egito geográfico como rei do sul. Mas Ellen White não identificou o rei do sul como o Egito geográfico, mas como a sua ideologia. Mas era outrora nação completamente, nomeadamente a França ateísta, que cumpria a profecia do rei do sul em Apocalipse capítulo 11. Também em Daniel 11. Esta conclusão é alcançada identificando o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma como as características prevalecentes do rei do sul. Então nós vamos dar continuidade, de forma bem lenta, devagar, mastigando bem o assunto, que venhamos, deixar que Deus abra as nossas mentes, De acordo com as palavras do profeta, então pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem e caráter satânico surgiria para fazer guerra à Bíblia. Algum poder. E na terra onde testemunho das duas testemunhas de Deus devia ser silenciado, haveria a manifestação do ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma e Gomorra. Esta profecia tinha recebido o mais exaltado e marcante cumprimento na história da França. Durante a Revolução em 1793, o mundo ouviu pela primeira vez uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das melhores nações europeias, erguer a sua voz unida para negar a verdade mais solene que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença e à adoração de uma divindade. Está no comentário histórico, A Vida de Napoleão, volume 1, página 17. Então nós olhamos aqui como a França, em 1798, como ali estava sendo o berço naquele período do ateísmo, representando ali pelo rei do sul. A França é a única nação do mundo sobre a qual sobrevive o autêntico registro, que como nação levantou a mão numa rebelião aberta contra o autor do universo. Muitos blasfemadores, muitos infiéis houve e continuam a existir na Inglaterra, Alemanha, Espanha e outros lugares. Mas a França distinguiu-se na história do mundo como o único Estado que, por decreto da sua Assembleia Legislativa, declarou que não havia Deus e da qual toda a população da capital, em uma grande maioria, noutros lugares, as mulheres e os homens dançavam e cantavam com alegria ao aceitarem o anúncio. Então, o seu Deus naquele período era a razão, sua vontade, seus desejos, seus prazeres. Eles que determinavam o que era certo e o que era errado. Então, nós estamos olhando aqui Daniel capítulo 11, versículo 40, o seu cumprimento ali e o papel do rei do sul, representado pelo ateísmo naquele período, naquela nação.
O grande conflito, página 269, diz: a França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxeram destruição às cidades da planície. A tragédia da Revolução Francesa estabelece e confirma o princípio de que aquilo que sois determina quem és. Não é necessário apresentar mais argumento para confirmar esta verdade. Temos agora prova suficiente para saber que os reis do norte e do sul, bem como todos os outros símbolos usados na profecia, devem ser identificados pelo que são e não pelo lugar em que se encontram. Exatamente, irmãos. Esse é um método adulto e de Deus para interpretar as profecias. Podemos agora proceder à identificação dos reis do norte e do sul, do grande rio Eufrates, das 7 igrejas, do Armagedon, dos 7 anjos, das 7 últimas pragas, das várias bestas e dos seus chifres e coroas, e dos seus diferentes papéis nos acontecimentos dos últimos dias. Pois tudo isso é o quê? Simbólico. Por isso precisa ser identificado. E se alguém está usando como literal, pois isso não é um método adventista do sétimo dia. É um método jesuíta, que surgiu na Contra-Reforma Protestante. Exatamente. Constataremos que sempre que aplicarmos este método de interpretação simbólica, os resultados são completamente fiáveis e perfeitamente consistentes uns com os outros. Aprendemos que o rei do sul mencionado em Daniel 11 é o ateísmo, não é o Egito geográfico, como é vulgarmente suposto. As mesmas regras de identificação que têm sido utilizadas para identificar corretamente o rei do sul devem ser utilizados com igual consistência quando se descobrir quem é o rei do norte. Por outras palavras, não será um caso de onde ele está, mas quem ele é, que determina quem ele é. Muito interessante, né, irmãos? Que Deus nos conceda a graça, né, do Espírito Santo. Quanto melhor compreendermos este princípio, mais cedo na história encontraremos o rei do norte em guerra contra Deus e o seu povo. Ele estava claramente em ação antes do tempo de Daniel. Sim. Encontramos ambos os reis do norte e sul ativos nos dias de Josué. Sim. De fato, o rei do norte estava no início real do grande conflito, sim. E tem estado desde então, durante todo o tempo, desde a queda de Adão e Eva até o fim do grande conflito. O rei do norte desempenha um papel predominante na batalha dos séculos, mas nunca tanto como nas cenas finais da grande batalha do Armagedon. Nessa luta crítica, final que em breve será travada, o rei do norte será o principal antagonista do povo de Deus entre a Confederação das Nações Unidas para a guerra contra o Deus do céu e da terra. Portanto, precisamos de compreender o caráter do rei do norte, o papel que ele vai desempenhar e como reconhecê-lo quando entrarmos em contato com ele. Então, meus nobres e prezados irmãos, iremos trabalhar mais um pouquinho para nós finalizarmos. A aplicação de um princípio importante, qual é ele? O rastreamento do tempo está repleto de falsas interpretações, de profecias. Ao mesmo tempo
porque eles aparecem superficialmente com base em algumas escrituras. Muitos deles foram amplamente aceitos. Desde então, os expositores da Bíblia devem aprender a importante lição. Abre aspas. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. 2 Pedro 1,20. Então, isso significa que as Escrituras devem interpretar a si mesma. E não nós que devemos interpretar as Escrituras. Nenhum ensinamento deve ser aceito como dedução humana de uma passagem da Escritura. Nenhuma interpretação deve ser tirada de passagens isoladas, em relação a tudo que a palavra de Deus expressou em outro lugar. A declaração diz: a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Ela deve ser buscada e compreendida em outros lugares que a expressam mais claramente. O conselho do Senhor ao seu povo é: indague, compare a Escritura com a Escritura, mergulhe o poço da verdade bem fundo na mina da palavra de Deus. Temos que fazer da Bíblia o seu próprio expositor. E não pegar argumentos de pioneiro tal, argumento de fulano de tal, não. Analisemos bem uma coisa. Quando Guilherme Mille começou a estudar as 2.300 tardes e manhãs, a doutrina do santuário, ele estudou o livro de quem? A Bíblia? Quando Guilherme Miller começou a estudar sobre o Chico Pequeno, estudou quem? A Bíblia. Então, por que nós, nesses últimos dias, deixemos todos esses comentários e procuremos mergulhar na Bíblia, comparando Daniel 2 com Daniel 7, Daniel 7 com Daniel 8, Daniel 8 com Daniel 10, Daniel 10 com Daniel 11, Daniel 11 com Apocalipse 13, já que o Apocalipse é a revelação de Daniel. Como nós olhamos esse poder de Daniel 11 no final dos tempos, né? É um poder que ele vai abranger, né? Então, por que não encontramos esse poder dentro de Apocalipse 13? Por que não encontramos esse poder dentro de Apocalipse 17? Já que são profecias relativas aos últimos momentos da história da humanidade. Testemunho para Ministro 476, página 106, diz: preceito sobre preceito, linha em linha, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, de 9 a 10. Palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Somente assim, o homem pode ter certeza de que seus ensinamentos são do Senhor e que assim ele possui o testemunho de Jesus Cristo. Mas quando nós gastamos o nosso tempo, o nosso dia inteiro em grupo de WhatsApp, para estar mandando foto de livro tal, que foi escrito tal época, de revista tal, de livro tal, mas nunca paramos nós mesmos para investigar a Bíblia, somente a Bíblia, em tal assunto. Isto não é má convicção, é preferência. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Assim foi escrito acerca de Miller. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-la com todos os outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração. Exatamente. Então, por que não pegamos Daniel capítulo 11, versículo 30 ao 36, Daniel 36 ao 39, 40 a 45, e vamos fazer uma comparação dentro de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13, Tessalonicenses, para ver se tem algum respaldo,
se é a mesma entidade. Então nós temos que procurar descobrir, entender Daniel 11 dentro de outras partes da Bíblia, fazendo comparação. Esse é um método inteligente de estudo. Permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto. E quando harmonizava seu ponto de vista acerca dessa passagem, com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte da Escritura. Certo, irmãos? Que maravilha, né? Então, esse foi o método que Deus colocou aos pioneiros adventistas do sétimo dia. Começando por Guilherme Miller, em 1831. Por conseguinte, cada verdade na Bíblia é explicada por outra parte da palavra de Deus, e não por Uriah Smith, não por Haskell e Daniels e outro mais. Não, é a palavra que tem que explicar a palavra. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Não há espaço para qualquer interpretação particular, que é simultaneamente a mais comum e mais perigosa. Isto é verdade tanto no estudo da Batalha do Armagedon, como em todas as outras verdades na Escritura. Que o Senhor nosso Deus, pela graça de nosso bendito Salvador Jesus Cristo, nos conceda o seu perdão, misericórdia, e que venhamos deixar todo o nosso orgulho e egoísmo, né? Não importa de onde vem a mensagem, por quem ela venha. Não interessa se você gosta ou se você não gosta daquela pessoa, daquele irmão, daquele pregador. Mas se ele está transmitindo a verdade, então peguemos-nos a essa verdade. Porque senão iremos nos perder, irmãos. Iremos nos perder. Que o Senhor nos dê o perdão e a misericórdia em nome de Jesus. Oremos então.